que tal entender a estratégia da Amazon? Para onde uma das maiores empresas do planeta está olhando? Recentemente eu fiz um conteúdo onde eu explicitava todos os meus achados ao analisar os relatórios para investidores da Amazon, dos resultados de 2024. E até comentei, se vocês quiserem eu posso fazer uma análise da carta aos acionistas do Andy Jassy, que é similar às cartas de Jeff Bezos que escrevia todo ano. O Andy Jassy mantém essa tradição e faz uma carta. Essa carta é aberta, você pode pesquisar e está à disposição de todos, tem 11 páginas essa carta. Muito interessante você analisar esse material porque você entende com mais profundidade a estratégia da organização e eu trouxe aqui alguns elementos para compartilhar com você. Primeiro, ele enfatiza, que o objetivo da Amazon é ser a empresa mais centrada do planeta. É por isso que a Amazon evoluiu para ser a loja do tudo. Ele assume que ser a empresa mais centrada do planeta não é fácil. Ele assume esses desafios. Agora, o mais interessante é uma metáfora que eles estão utilizando, que eu já comentei anteriormente na cultura da Amazon, que eles estão intitulando a Amazon como uma Why Company, a empresa do porquê, com uma Why Culture, uma cultura do porquê. E o que ele diz nessa carta é que ele fala que nos últimos 30 anos eles descobriram que uma das chaves mais importantes para a expansão da empresa tem sido uma pergunta simples: o porquê. E aí é interessante que ele descreve alguns dos porquês que fizeram a Amazon evoluir. Olha que interessante. Começamos em 95 perguntando por que a gente não pode oferecer aos clientes todos os livros disponíveis no planeta. Depois a gente começou a perguntar por que a gente não pode oferecer qualquer livro já escrito em qualquer idioma. Veio o Kindle. Depois eles perguntaram por que não incluir avaliações de clientes. Vieram as avaliações dos clientes. Por que não oferecer mais do que livros? Veio a loja de tudo. Por que a gente deve ser os únicos a vender esses itens? Por que não podemos ter sellers? Veio o marketplace. Por que a gente não permite que esses clientes armazenem as informações no nosso centro de distribuição? Veio o Amazon Prime, veio todo o contexto do cliente poder usar os estoques da Amazon. Por que não expor anúncios relevantes na nossa plataforma? Veio o Amazon Advertising. Por que a empresa precisa ter seu próprio data center? Veio o AWS. Olha que interessante. Por que eu preciso comprar um vídeo físico para assistir um filme? Veio o Amazon Prime. Então o Andy Jassy explica como a evolução da empresa foi derivada dos porquês. E para continuar a evolução da organização é necessário continuar se perguntando, continuar a lógica dos porquês. E ele comenta: como eu faço isso de uma forma prática? Qual a estratégia eu adoto para ser uma empresa que gera inquietude recente e um crescimento constante? Ele dá aqui 3 referências. Primeiro, criar princípios de liderança sólidos que estabeleçam o tom. A Amazon tem 16 princípios de liderança que guiam os comportamentos dos seus líderes. Também é uma informação aberta e disponível. Segundo, criar normas que sustentem o porquê. Então a Amazon tem um conjunto de normas, aqui eu defino muito sabidas normas de FAQ, que é a ferramenta para sugerir inovações, aquela estratégia de não usar PowerPoint nas reuniões, ele cita isso no documento. Eles criam normas explícitas para sustentar os porquês e fundamentalmente operar como uma startup, a maior startup do mundo. E aí vem a última parte dessa carta que eu adorei, que dá para entender para onde eles estão olhando. Quais são as próximas perguntas? Quais são os próximos porquês da Amazon? Olha que interessante, tem muito a ver com inteligência artificial. Por que a inteligência artificial é tão importante? Ela realmente tem um impacto, que dizem. Além disso, ok, eu acredito que IA é grande. Por que investir tanto e tão rapidamente? E na carta ele explica todas essas lógicas. Então, claramente, esses caras estão olhando para IA. E veja agora o que vem aqui. Quando ele fala por que nós temos que investir em IA, ele fala o seguinte: olha, se nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente, eu acredito que IA vai fazer isso com rapidez, eu tenho que investir em IA porque eu posso transformar minha relação daí. Olha aqui que interessante. Por que chips de IA precisam ser tão caros? A Amazon está investindo em fabricação de chips como um dos vetores do seu crescimento. Indo para outras vias. Por que assistentes pessoais ainda não se popularizaram? Como a Alexa pode ajudar? Tá claro que eles vão investir cada vez mais na Alexa para ser um assistente pessoal de inteligência artificial. Agora, essas duas são ótimas. Por que pessoas em pequenas cidades não podem ter a mesma velocidade de entrega das que estão em grandes cidades? Por que não podemos ajudar centenas de milhões de pessoas sem conectividade de banda larga? Projeto Kuiper. A Amazon projeta lançar 3.200 satélites a 450 km da Terra para prover acesso à internet por meio de satélites. Tá claro que é uma estratégia central. E a última pergunta: por que a saúde precisa ser tão estressante? Tá claro que um dos principais investimentos da Amazon é em saúde, melhorando a experiência do cliente com a Amazon Pharmacy e todas as iniciativas nessa linha. Quando eu analiso um material como esse do CEO da Amazon, eu entendo de onde eu vim, quais são os vetores importantes do meu negócio e para onde eu vou. Esse conhecimento é fundamental para aumentar o seu repertório e para contribuir para que você faça as mesmas reflexões para o seu negócio. De onde você veio, qual é a sua visão estratégica, para onde você vai e como vai. A Amazon usa os recursos da carta, desde que Jeff Bezos lançou a primeira carta em 1997, que virou até um livro. Você usa recursos como esse para mobilizar toda a sua equipe em torno do objetivo comum? E mais, né, pessoal? Tá tudo à disposição. Eu consigo analisar uma empresa como a Amazon só com dados abertos. Olha como é precioso hoje aprender. Só não aprende quem tem preguiça. Espero que você tenha gostado dessa análise.